Nós vamos fazer a leitura de Mateus 23, dos versos de 1 a 10. Porém, a exposição hoje vai ficar centrada apenas nos versos 8 a 10. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 23, versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Irmãos, eu devo lembrá-los aqui de que esse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele marca um divisor de águas desta última semana da vida de Jesus antes da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Com essa censura pública que Cristo faz aos religiosos do seu tempo, ele coloca agora os seus ouvintes, que conforme nós vemos lá no primeiro versículo, são as multidões ali presentes e os seus discípulos, diante de um ponto de decisão. Ou eles terão que ficar ao fim dessa semana do lado dos religiosos, na sua rejeição a Jesus como Messias, ou eles terão que se posicionar ao lado de Jesus Cristo. No fim, nós sabemos já de que lado a grande maioria vai ficar aqui ao fim dessa semana. Então este capítulo, ele serve para nos preparar para o lamento final de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, que nós veremos nos versículos 37 a 39, no final deste capítulo, e também ele nos prepara, que arma o cenário para o último sermão de Jesus, que é um sermão basicamente escatológico, nos capítulos 24 e 25. Então, nessa última exposição que nós tivemos há 2 semanas, nós vimos aqui os versos de 1 a 7, onde Cristo ele aponta diversas características dos escribas e fariseus, das quais os seus discípulos precisam aprender para não cometer o mesmo erro. Jesus ele alertou, não os imitem, não imitem esses religiosos. E aí nós vimos que, em primeiro lugar, a gente não deve imitá-los na sua hipocrisia, porque eles falam, mas não fazem. Em segundo lugar, nós não devemos imitá-los no seu apego à tradição. E por fim, e o mais importante, no seu amor a si mesmos. Aqueles homens eram amantes de si mesmos. Agora, Cristo ele continua aqui neste seu alerta, onde ele nos apresenta aqui um perigo, que eu vou chamar ao longo dessa exposição de a armadilha do ego inflado. E o meu propósito aqui nesta manhã é explicar, com base no texto, em que consiste essa armadilha e quais são as consequências práticas de cairmos nela. Então, em primeiro lugar aqui, nós vamos ver no que consiste a armadilha do ego inflado. Ela consiste em uma prática que é encontrada na vida destes religiosos em questão aqui no texto. É uma consequência direta de sermos amantes de si mesmos, que é a prática de exaltar pessoas. Acompanhe comigo o verso 8, quando ele diz: mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. O entendimento correto aqui do texto de hoje, ele só é possível se nós interpretarmos à luz de todo o contexto. Imagine a quantidade de bobagens que poderiam ser defendidas se nós isolássemos esses 3 versículos e quiséssemos interpretá-los sem considerar
aonde Jesus falou isso, para quem Jesus falou isso, quando que foi dito isso e por aí diante, analisar todo o contexto. Será que Jesus aqui está defendendo nessas suas palavras que ninguém pode ser mestre na igreja? Será que é isso que Jesus quer defender aqui? Que ninguém pode ensinar, porque mestre só tem um. E todos nós, no contexto da igreja, nós devemos ter uma mesma função, como irmãos que somos. Será que é isso que Jesus quer defender aqui? Que ninguém pode ser mestre? Ninguém pode ocupar uma posição de ensino na igreja, diante dos discípulos, porque todos nós somos irmãos, todos somos iguais? É claro que não é isso, porque se fosse isso, nós teríamos aqui uma clara contradição entre as palavras de Jesus e aquilo que nós vamos encontrar posteriormente ao longo de todo o Novo Testamento, especialmente nas epístolas, onde nós aprendemos ali na carta dos apóstolos que alguns membros da igreja cristã são capacitados pelo próprio Espírito Santo de Deus e recebem um dom que é sobrenatural, porque vem do alto, para serem mestres. A Bíblia nos ensina isso, o Novo Testamento nos ensina que há uma capacitação espiritual especial que é dada pelo Espírito Santo para alguns membros do corpo, para que eles possam atuar como mestres ensinando as Escrituras. Então nós teríamos aqui um problema sério. Ou é as palavras de Jesus correta, ou são as palavras dos apóstolos posteriormente. Mas é claro que não é isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Por isso que é indispensável o contexto. Nós temos que lembrar aqui as acusações que Jesus está fazendo aos religiosos do seu tempo. Em especial, a acusação que ele faz a escribas e fariseus. No verso 6 e 7, Cristo disse que esses religiosos que ele está censurando gostam dos primeiros lugares nos banquetes, que eles gostam das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. O contexto aqui, portanto, é o erro desses religiosos que os discípulos agora não podem cometer. O erro de serem amantes de si mesmos. Os religiosos, eles buscavam a aprovação das pessoas, eles buscavam se exaltar diante dos outros, eles tinham prazer em receber títulos e honrarias, eles gostavam disso. Eles tinham prazer no reconhecimento, eles tinham prazer em ser chamados de maneira formal como rabis, com esse título diferenciado de mestre. Eles tinham prazer nisso, eles buscavam essas coisas. E aqui mesmo falando Jesus para uma multidão, é claro que o alvo dessas palavras de Cristo é os discípulos ali. São aqueles 12. Ele está dizendo, olha, vocês não vão agir dessa forma como eles. Há uma comparação. Vocês não vão fazer como fazem os religiosos que buscam aprovação, que buscam o título, que buscam o reconhecimento. Por quê? Porque entre vocês só há um mestre, que é o Senhor Jesus. Entre vocês, discípulos, todos são iguais. Todos seguem a Cristo. Todos são irmãos, no sentido de que todos estão em um mesmo nível. Não há diferença de valor ou de importância entre eles. Então, à luz do contexto aqui, o que Jesus está condenando nada mais é do que a busca por posições, por um reconhecimento especial acima dos outros. O erro de exaltar pessoas, ao invés de exaltar o único digno de ser exaltado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O erro de fazer isso, exaltar pessoas, é criar grupos especiais. Colocar essas pessoas sentadas em uma cadeira de pedra, como símbolo da sua autoridade. Lembram que Jesus alertou isso sobre a sinagoga? Os fariseus eles foram lá e construíram uma cadeira especial
para colocar aquelas pessoas que eram os rabis, os mais experientes, os mais sábios, enfim, colocava aquelas pessoas em uma posição de destaque. Jesus diz, olha, entre vocês isso não vai acontecer. Porque apenas um pode ser exaltado. Apenas um é digno disso. Fora ele, ninguém deve ser elevado a um patamar diferente dos outros. E aqui é necessário enfatizar a importância deste ensino no momento da história que está acontecendo ali. Pode até parecer para nós algo mais corriqueiro, né? Talvez a gente não dê a devida importância, mas é um ensino fundamental para a fé cristã. Nós, seres humanos, pecadores que somos, assim como os apóstolos eram, nós temos por natureza uma visão extremamente elevada de nós mesmos. A gente precisa estar ciente disso. Você pode ter certeza de uma coisa: a maneira como você se enxerga, a maneira como eu me enxergo, não é a maneira certa. Eu diria até que não é sequer uma maneira equilibrada. Nós sempre olhamos para nós mesmos de forma exaltada. Sempre. Nós nos achamos melhor do que os outros. E se possível for, nós vamos nos colocar em uma posição superior aos outros. Nós podemos ver isso claramente na vida dos próprios discípulos aqui, até este momento. Lembram ao longo do Evangelho de Mateus? Qual foi a discussão que eles tiveram no capítulo 18? Eles queriam saber de Cristo quem seria o maior no reino. Quem seria o mais exaltado, o mais elevado. Quem ocuparia as melhores posições. Aí depois nós vamos para o capítulo 20, nós vemos a mãe de Tiago e de João pedindo junto dos filhos para que Jesus colocasse aqueles dois sentados, um à direita e outro à esquerda. E aí, na sequência desse mesmo relato, nós vemos os outros discípulos indignados com aquela família que estava ali pedindo. Mas eles ficaram indignados por quê? Por causa de uma postura arrogante de Tiago e de João? Não, eles ficaram indignados porque eles queriam essas posições. Se os discípulos continuassem com esse tipo de mentalidade carnal, ou seja, uma mentalidade proveniente de um coração pecaminoso, fatalmente eles cairiam no mesmo erro dos religiosos do tempo de Jesus. Eles passariam a buscar por posições, por status, por reconhecimento, por títulos, por honrarias. E o que nós vemos na sequência da história? Que os apóstolos compreenderam isso. É claro que houve a ajuda e a capacitação do Espírito Santo atuando sobre eles a partir de Atos 2. Porque estes homens, eles tiveram posição. Eles receberam título. Eles foram o fundamento da igreja. Especialmente Pedro, ele foi a pedra que fundamentou todo o nascimento da igreja cristã. Só que esses apóstolos, eles tiveram tudo isso, o título, a posição, né, estando em uma condição de autoridade, de maneira humilde, com espírito manso, sem jamais exaltar pessoas, sempre exaltando aquele que os salvou, o Salvador deles, Jesus Cristo. Um ótimo exemplo disso nós encontramos na Epístola aos Gálatas, que nós estamos lendo aqui no culto. No capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele é repreendido publicamente pelo aquele apóstolo nascido fora do tempo. Apóstolo Paulo, que não era do grupo dos 12. Se Pedro tivesse uma conduta semelhante ao dos religiosos do seu tempo, como será que ele teria reagido à repreensão de Paulo? Quem você pensa que é? Eu sou a pedra fundamental, eu sou o fundamento da igreja cristã. Quem é você que veio depois querer me alertar, querer me repreender? Não, nós não vemos isso. Nós vemos o espírito manso, humilde, não se colocando em uma posição exaltada. O próprio apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Gálatas, no verso 10, ele diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ao invés do favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas?
Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Viver procurando agradar pessoas inclui querer agradar a si mesmo. E isso é incompatível com o discipulado cristão. Porque o discipulado cristão inclui entregar a sua vida em sacrifício vivo. Envolve servir, envolve se humilhar. E como pecador que somos, nós temos que estar cientes de que existe sempre a armadilha do ego inflado tentando nos capturar. Nós somos e seremos tentados a exaltar a nós mesmos, a buscar por posições, a buscar título, reconhecimento. Nós vamos ser tentados a desejar estar acima dos outros. Este é um risco real, especialmente quando nós falamos de uma vida em congregação, em comunidade. Mas além do risco de exaltarmos a nós mesmos, existe o risco de nós também exaltarmos outras pessoas, que não seja nós. Os próprios religiosos do texto aqui em questão, escribas e fariseus, eles só iam para as praças em busca de saudações porque haviam pessoas dispostas a dar isso a eles. Esse é outro risco real. Basta nós vermos a idolatria que envolve o contexto de pessoas famosas dos nossos dias. Sempre alguém disposto a exaltar alguém, a elevar uma pessoa a um patamar superior. Chega a ser uma cegueira absurda, uma idolatria terrível. Mas isso não ocorre só com ímpios. Mesmo no meio evangélico existe, irmãos, a exaltação de pastores. Pessoas que vão em busca de fazer parte de uma determinada igreja porque lá tem determinado pastor. E não porque lá naquela igreja existe pregação fiel da palavra de Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Porque é um risco que existe. É uma tentação pecaminosa que nós temos em exaltar pessoas. Mas nós somos todos iguais, irmãos, biblicamente. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós seguimos ao único que é mestre, Jesus. No demais, nós temos funções diferentes no corpo. Cada crente ele é abençoado com dons espirituais que devem ser usados em benefício da congregação dos outros, e não de nós mesmos. A Bíblia diz que não existe diferença de valor entre nós. Não existe diferença de importância. Não existe o mais espiritual e o menos espiritual, porque todos nós, crentes, recebemos o mesmo Espírito. Todos nós fazemos parte de um só corpo, porém cada um com a sua função diferente. Mas todos importantes, todos trabalham para o crescimento deste corpo. E aqui eu vou abrir um parênteses sobre este assunto, porque também é extremamente importante para nós, crentes, sabermos que esses dons que Deus concede a cada um de seus filhos são dados por Ele para serem usados. Deus nos dá dons espirituais para que a gente use esses dons. E isso significa que quando um crente legítimo não se envolve com congregar, quando um crente legítimo não cria um compromisso de servir na sua igreja, consequentemente, ele não está colocando em uso aqueles dons que Deus deu a ele com o propósito de edificar os outros e não a si mesmo. E fazer isso, irmãos, é o que a Bíblia chama de apagar o Espírito Santo dentro dele. A pessoa que não usa, que não serve, que não congrega, que não se envolve, ela está apagando o Espírito no sentido de não usar os dons que ele deu, que o capacita
para benefício da igreja, dos outros irmãos, e não para benefício próprio. Nós somos em Cristo capacitados, um para ser mão, o outro para ser boca, o outro para ser braço, o outro para ser perna no corpo. Cada um com a sua função. Mas Deus nos capacita para que a gente faça isso em serviço amoroso em favor dos outros. Os dons são entregues por Deus para serem usados. E isso significa que cabe a nós descobrir a forma mais adequada de servir na minha congregação local. Eu preciso identificar de que maneira eu posso ser útil e servir e me doar. E quando a gente não faz isso, nós estamos apagando o Espírito. E o mais grave, nós estamos deixando de amar o próximo como a nós mesmos. Afinal de contas, quando nós não nos envolvemos, nós estamos consequentemente afirmando de que nós não nos importamos com o crescimento dos outros. Nós estamos afirmando que a vida do meu irmão não é tão importante assim. Quando alguém abre mão de congregar, quando alguém acha que isso não é tão importante ou que é facultativo. E aqui eu não estou me referindo a vir ao culto no domingo, irmãos. Eu falo de se envolver na comunidade, se envolver com a vida dos irmãos. Quando alguém age assim, achando que congregar não é tão importante, isso é sinal que ele já caiu na armadilha do ego inflado. Porque ele só se preocupa com si mesmo. É alguém que só pensa nas suas próprias vontades. E que não vive o verdadeiro serviço cristão de amor sacrificial. E quando nós não agimos com o entendimento correto acerca desse assunto, ensinado aqui por Jesus, o alerta é que nós não devemos exaltar pessoas, seja nós mesmos, seja outros, nós cairemos neste erro aqui, da armadilha do ego inflado. Agora nós veremos que existem duas consequências diretas disso. Se nós passarmos a exaltar pessoas, ao invés de exaltar o único digno de ser exaltado. A primeira consequência que nós veremos aparecer no nosso meio, aquilo que nós chamamos de gurus espirituais. No verso 9, Jesus diz assim: aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. E mais uma vez, irmãos, reparem a importância de nós sabermos interpretar a palavra de Deus corretamente. Imagine a quantidade de pessoas ao longo da história que passaram a chamar os seus pais pelo nome, porque entenderam que a Bíblia proíbe de você de chamar alguém de pai. Afinal de contas, o texto é muito claro. Só Deus é nosso pai. Então, minhas filhas começam a chamar Pastor Fernando, em vez de me chamar de pai em casa. Não, mas pai, o texto bíblico diz que eu não posso chamar o Senhor de pai, tem que chamar o Senhor pelo nome, porque só um é pai mesmo. A correta interpretação aqui, ela só vem quando nós estudamos o contexto histórico-cultural daquele primeiro século, do momento que Jesus fala isso. Na antiguidade, era muito comum chamar de pai os líderes de uma comunidade. Algumas pessoas chamavam os mestres judeus de pai e os próprios rabinos chamavam os seus discípulos de filhos. E é exatamente esse o contexto que nós temos visto na repreensão de Jesus aqui. Não devemos chamar ninguém de pai no sentido de colocar alguém em um nível superior aos outros. Cristo ele afirma aqui que só Deus pode receber esse tipo de consideração. Entre os discípulos, entre os cristãos, nós somos todos iguais. E ninguém deve ser alçado a um patamar elevado diante dos demais. Cristo condena aqui um tipo de tratamento que torna algumas pessoas como uma espécie de guru espiritual. Aqueles líderes que passam a ser seguidos e reverenciados de uma maneira que apenas o Senhor é digno. E quando isso ocorre, irmãos, quando nos deparamos com o surgimento dessa categoria de pessoas elevadas,
que passam a ser seguidas e reverenciadas, isso indica que os envolvidos já caíram nessa armadilha do ego inflado. Algo que é muito comum nos nossos dias. Em diversas áreas, em muitas religiões, você tem lá o guru da autoajuda, o guru do espiritismo, o guru do hinduísmo, o guru dos desigrejados, né? Aquela pessoa que é seguida, reverenciada como autoridade. E você tem uma lista, em todas as áreas tem essas pessoas que são elevadas a um outro patamar. Esses gurus, eles passam a ser seguidos onde quer que estejam. E aí as pessoas comuns, elas realizam inclusive sacrifício de tempo, de financeiro, para ir até essa pessoa, para ouvir o que ela tem a dizer. Né? Esses gurus se tornam a palavra do momento. Né? A pessoa pensa, eu preciso ir até lá ouvir o que ele tem a nos dizer. Eu preciso ouvir o que essa pessoa tem a falar sobre tal assunto. E aqui existe uma linha tênue, que é quando nós passamos de uma mera admiração e respeito por alguém que você considera sábio, para uma reverência que se torna cega e condenável biblicamente. E aqui nesta linha, você encontra algumas pessoas passando ela até mesmo no cristianismo ortodoxo. Você vai encontrar pessoas sendo levadas e tentadas a cair nessa armadilha. E eu vou dar um exemplo aqui. Em igrejas que possuem uma saudável pluralidade pastoral, ou seja, há mais de um pastor dentro da igreja, né? São vários pastores atuando no cuidado da membresia. É natural, no convívio diário, nós termos as nossas afinidades. Isso é normal, irmãos. Isso não deve nos aborrecer. Pessoas têm mais afinidades com outros, grupos se formam, isso é natural. Nós vemos isso acontecendo até mesmo entre Jesus e os apóstolos. Jesus tinha aqueles discípulos mais próximos dele. Né? Isso não tem problema. O problema ocorre quando existe uma preferência. E aqui vou dar um exemplo bem claro. Hoje eu não vou ir à igreja porque eu sei que o pastor que vai pregar é aquele que eu não gosto tanto. E você faz preferência entre um e outro. Já não é mais uma questão de afinidade. Porque mesmo no contato pessoal você pode ter afinidade mais com um pastor do que com outro. Mas você não faz preferência na hora de ouvir uma exposição do texto. Que poderia ser pior, eu estou saindo da minha igreja porque eu descobri que aquele pastor da internet que eu gosto muito está vindo para cuidar de uma igreja aqui perto. Eu estou saindo, então está vindo, o pastor Márcio Venconato está abrindo uma igreja aqui em Passo Fundo. Eu vou para lá porque eu prefiro aquele pastor. É uma ideia de uma preferência, né, que faz distinção. Eu prefiro ouvir pregação na internet, porque lá eu me alimento dos grandes pregadores. O que isso demonstra? Que alguém que pensa dessa forma, ela está elevando alguma pessoa a um patamar de um guru espiritual. A pessoa começa a valorizar mais o indivíduo do que a Bíblia, do que a pregação, do que a exposição do texto. E aí você está criando uma espécie de guru espiritual para si mesmo. Se você faz preferência entre um pregador ou outro, você demonstra que o seu interesse não é na exposição do texto bíblico, mas na figura de uma pessoa, que você elevou na sua mente a um patamar que apenas Deus deveria ser elevado. E falando de internet, isso ainda soa mais absurdo ainda, irmãos. Quando pessoas passam a seguir um determinado pastor ou pregador de forma virtual. Isso é muito comum. Só que você sequer conhece a pessoa. E aquela pessoa está desempenhando o papel de líder na sua vida. E o que nós devemos admirar e seguir alguém? Por meio dos seus frutos em favor do reino. Isso que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 11, quando ele afirma no primeiro versículo: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ele diz, olha, observem minha vida, porque eu sou alguém que temo ao Senhor e vivo de acordo com
o que eu prego. Então vivam como eu. Ele não está colocando ele mesmo como alguém elevado, mas exaltando aquele a quem ele serve. Então como é que você pode imitar um guru espiritual que você conhece apenas virtualmente? Você imita aquelas pessoas que você admira pelo testemunho em favor do reino. Você conhece. Você observa na vida de alguém uma maturidade espiritual, uma vida piedosa, uma conduta que confere com alguém que teme ao Senhor. Você observa isso na prática, na maneira como a pessoa lida com o seu casamento, com a criação dos seus filhos, como ela lida administrando os seus recursos. Você admira, você olha assim, nossa, no exemplo dessa pessoa eu vejo alguém que teme ao Senhor. E eu me espelho, eu vou querer viver como, eu quero seguir esse exemplo. Como é que você faz isso com alguém de maneira virtual? Quando existe essa cultura de exaltar pessoas, de criar esses gurus espirituais, a consequência inevitável é um corpo doente. Seria o mesmo que nós valorizássemos apenas um membro do nosso corpo físico, né? Você se matricula na academia e vai lá e faz exercício só para o braço direito, né? Aí fica com o braço gigante, o outro lado. O que vai acontecer? O corpo vai ficar doente, desequilibrado. É preciso ter equilíbrio. É preciso a gente entender a importância que cada um possui para o corpo, sem elevar ninguém a um patamar superior. Todos nós temos a nossa relevância e importância para a igreja local, para a igreja de Cristo no mundo. Se nós não agirmos assim, com o entendimento correto acerca disso que Jesus está nos ensinando, o alerta que nós jamais devemos exaltar pessoas, nós vamos cair no erro da armadilha do ego inflado. E aqui existem duas consequências diretas, se nós passamos a exaltar alguém. A primeira é que nós veremos aparecer no nosso meio os gurus espirituais. Aquelas pessoas que são elevadas a um patamar superior. E a segunda consequência é que essas pessoas exaltadas vão passar a ter a autoridade final sobre a nossa vida. O verso 10, Jesus diz assim: nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Então agora o termo usado por Jesus, a palavra guia, coloca ênfase sobre o aspecto da autoridade que uma pessoa pode exercer. Cristo diz que ninguém deve desejar estar em uma posição de autoridade, porque entre os discípulos existe apenas uma autoridade final, um único guia, que é o próprio Senhor Jesus. Esse versículo 10 aqui, ele está em contraste direto com o verso 2, que nós analisamos na outra pregação, onde Jesus diz: na cadeira de Moisés se sentaram escribas e fariseus. Jesus disse que os religiosos, eles haviam tomado de assalto uma posição de autoridade entre o povo judeu. De acordo com as evidências arqueológicas, conforme nós vimos aqui na outra pregação, eles construíram uma cadeira literal feita de pedra nas sinagogas. E aquilo foi feito para demonstrar publicamente para os demais judeus a posição de autoridade que esses homens ocupavam. Mas Jesus diz que apenas um é qualificado e possui de fato a autoridade dada por Deus para ocupar um lugar semelhante à autoridade que Moisés tinha por meio da nação de Israel, e este é o próprio Messias. Então, quando pessoas são exaltadas, caindo na armadilha do ego inflado, essas pessoas se tornam espécies de gurus espirituais e, consequentemente, acabam por se tornar também a autoridade final entre aqueles que são liderados por eles. Era isso que acontecia na religião judaica do tempo de Jesus. Os líderes religiosos se colocavam ali na posição de autoridade, impondo suas regras, as suas tradições, com um peso de igualdade até mesmo superior à própria lei de Deus. E qual é o problema disso? O que ocorre quando alguém se coloca na semelhança desses religiosos em uma posição de autoridade final? Jesus mesmo já falou sobre isso em um texto anterior. Ele já disse o que acontece lá em Mateus 15:14, onde ele disse: esqueçam os fariseus, porque são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. É isso que ocorre.
E mais uma vez, percebo a importância disso para o ensino dos apóstolos naquele momento. Logo mais, cronologicamente aqui, daqui a poucas semanas, estes homens aqui estariam ocupando uma posição de autoridade na igreja cristã. E Jesus não está condenando todo tipo de autoridade, mas só aquela que se coloca de forma exaltada como sendo a autoridade final. A autoridade apostólica, ela foi importante, mas ela não era autossuficiente. Ela era uma extensão da autoridade do Messias. Da mesma forma que a autoridade de um pastor na igreja local, ela é importante, mas também não é autossuficiente. A autoridade pastoral, ela está submissa a Cristo e às Escrituras. Ela jamais vai ser a autoridade final sobre a vida da igreja. Então, qual que é o alerta presente aqui? O alerta para aqueles que lideram, que exercem algum papel de autoridade, é resistir à tentação de se elevar a um patamar de tal forma que ele jamais possa ser questionado. O pastor se coloca numa posição que não aceita questionamento sobre as suas decisões, sobre aquilo que prega, sobre a maneira como fala. A palavra dele é sempre a última que vale. E aqui eu falo no sentido de ensino e doutrina. A liderança pastoral, ela tem que ser submissa e humilde. A quem? A Cristo e a sua palavra. O pastor jamais pode se colocar de uma maneira intransigente, onde ele não aceita que alguém questione as suas doutrinas, a posição da igreja, o entendimento sobre certos assuntos. Tem que entender que ele está submisso ao texto. Que ele pode estar errado em algum momento. E para isso serve os irmãos. Para ajudar na condução de todo o corpo. Agora também é um alerta individual para cada um de nós. De que jamais nós devemos colocar qualquer pessoa nessa posição. Delegar a alguém essa condição. Deixar que alguém assuma um papel de palavra final sobre os assuntos. Você fica naquela, eu só me dou satisfeito quando eu escuto o que tal pastor tem a dizer sobre aquilo. Eu tenho dúvida da maneira como eu tenho que disciplinar o meu filho. Mas eu só me sossego quando eu escuto o que pastor fulano diz sobre isso. Quando eu escuto ele, aí eu me dou por satisfeito. Aí eu me tranquilizo. Não, irmãos, não é assim que nós devemos agir. Eu poderia aqui citar uma lista de pastores, pregadores, teólogos, sejam antigos, sejam contemporâneos, que eu admiro. São muitos, irmãos. Eu admiro muitos pastores, muitos teólogos. E todos muito mais capacitados do que eu em todas as áreas. Mas em todos os casos, irmãos, nessa lista enorme que eu poderia citar, eu não encontrei um único que eu possa dizer, eu concordo totalmente com ele em todos os pontos. Todo livro que eu leio, eu encontro pontos onde eu discordo. Um detalhe aqui, outro ali, uma doutrina entende de um jeito. Isso significa que eu me considero melhor do que eles? Não. Muito pelo contrário, eu sei das minhas limitações. Eu sei muito bem que eu sou muito mais limitado do que todos eles. O que ocorre é que eu não coloco nenhum deles em um patamar de autoridade final. Eu não sigo cegamente a opinião de alguém. Eu comparo com a Bíblia. Eu vou lá atrás, eu tento ter o meu entendimento sobre aquele assunto. Eu admiro demais a capacidade teológica de João Calvino. No momento eu estou lendo as Institutas e eu fico, meu Deus, cara, olha a genialidade dessa mente. Em um tempo que não tinha nem perto dos recursos que nós hoje temos. A maneira como ele faz a exegese do texto, a interpretação, é algo brilhante. Mas eu discordo de João Calvino em vários aspectos teológicos. Significa que eu me considero melhor que ele? Não. Mas que eu não tenho uma conduta cega de colocar como uma autoridade sobre a minha vida.
Até mesmo eu e o pastor Adriano, vira e mexe, a gente debate assunto que a gente discorda. Mas nós tentamos fazer sempre isso com humildade. Porque nós sabemos que até mesmo o melhor teólogo da face da terra não vai acertar tudo. Provavelmente em algum momento nós vamos estar errados nas nossas convicções. E não existe problema em rever. Nós mesmos aqui na igreja já revimos ao longo dos anos várias posições. E nós vamos continuar fazendo isso. Por quê? Porque nós tentamos nos manter humildes e reverentes ao texto bíblico. Há poucas semanas atrás, o pastor Adriano me alertou sobre um cântico na igreja. Pastor, tem um cântico que eu acho que não condiz. Mas será? Mas não, nós estamos cantando, está certo. Já avaliei esse cântico. Não, vamos rever. De fato, exclui, tira fora da lista. Nós cantamos, mas não vai passar uma imagem correta, talvez, para um crente que está chegando. Então, não há problema, irmãos, de dizer eu estava errado. Isso demonstra o quê? Humildade e reverência ao texto e não a pessoas. Eu provavelmente não vou acertar tudo. E talvez a gente vá mudando. E talvez algum irmão vai chegar e dizer, pastor, eu tenho lido a confissão de fé e tem esse ponto aqui que está esquisito. Vamos para a Bíblia? Vamos. Avalia. Está de fato alguma coisa errada? Está passando uma impressão? Vamos mudar, não há problema. Por quê? Porque nós não vamos nos colocar em posição de autoridade final. A autoridade final é o texto, a nossa confissão. Ela pode estar errada, ela não é inerrante como é as Escrituras. O que jamais a gente deve fazer é defender posições porque o pastor fulano defende isso. Eu acredito que essa doutrina ela tem que ser assim porque o pastor fulano de tal disse que é desse jeito. Eu sou da posição escatológica milenista porque os presbiterianos são, e eu admiro demais o Augusto Nicodemos, o Heber Campos, não sei mais o que. Mas você não tem uma convicção própria do assunto, você nunca estudou as Escrituras a fundo para elaborar a sua convicção. Então é melhor dizer assim, olha, eu ainda não sou convicto sobre isso. Eu, na minha ordenação pastoral, em 2015, na questão de escatologia, eu disse, olha, para os outros pastores que estavam lá fazendo a minha análise doutrinária, olha, eu não tenho convicção ainda sobre essa posição, eu preciso estudar mais. Eu não posso aqui dizer, olha, eu defendo isso, porque eu ainda não sei o suficiente. Com o tempo, estudando, hoje eu já consigo ter, claro, uma posição a seguir. Mas enquanto a gente não tem, é melhor a gente ficar, vamos estudar, eu preciso estudar mais sobre isso. Mas jamais coloque ou firme uma posição porque alguém defende aquilo. Busque a sua convicção com base no texto. Se o texto não lhe convence sobre algo, permaneça onde você está. Estude mais, se aprofunde. Mas deixe que a Bíblia seja a autoridade na sua vida e jamais uma ou outra pessoa. O que a gente não pode, irmãos, é colocar uma admiração em alguém e elevar essa pessoa a um patamar que só Deus pode ser elevado na sua vida. Se isso acontece, nós vamos estar fazendo exatamente o que Jesus ilustrou. Seremos cegos guiados por outro cego. Porque nós somos cegos, nós não conhecemos e nós estamos sendo guiados por alguém que a gente nem sabe também se está certo naquilo. É mais um motivo pelo qual a exposição bíblica sequencial é importante. Porque quando nós expomos a Bíblia de maneira sequencial, isso dá mais condição para que você possa acompanhar no texto e comparar com aquilo que está sendo dito. E aí você possa ter a sua própria opinião para que você possa concordar ou discordar daquilo que está sendo explicado e aplicado. Isso demonstra o quê? Reverência à autoridade das Escrituras e não à autoridade de um homem que foi elevado a um patamar de guru, onde a palavra dele é a que vale. Então, quando nós não temos o entendimento correto acerca desse assunto ensinado aqui por Jesus, o alerta que nós não podemos exaltar pessoas, nós cairemos no erro da armadilha do ego inflado. E existem aqui duas consequências diretas.
se nós passarmos a exaltar pessoas. A primeira consequência é que nós veremos aparecer no nosso meio gurus espirituais. A segunda consequência é que essas pessoas exaltadas vão ter autoridade final. E, consequentemente, nós viveremos na prática a ilustração que foi usada por Jesus. Teremos um cego guiando outro cego, até que todos nós vamos cair juntos no abismo. E eu gostaria aqui de concluir essa exposição lendo a carta de Paulo aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Acho que é um texto que complementa bem essa ideia aqui que nós estamos vendo no Evangelho. Romanos 12, versos 3 a 6. Romanos 12, versos 3 a 6. Acompanhe comigo aqui o que diz o apóstolo Paulo nesse texto. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só, não pense sobre si mesmo de forma exaltada. Pense de maneira correta, biblicamente. Ele diz, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Não há diferença, irmãos, de importância. Você vai dizer que seu olho direito é mais importante que seu ouvido esquerdo? Não, ambos têm o seu papel no corpo, para o equilíbrio, para a saúde. Ambos são importantes. Não há diferença de valor aqui. Há diferença apenas de função. E aí ele diz ainda, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, cada um vai receber o dom para benefício do corpo. Então, no fim das contas, irmãos, tudo se resume à nossa luta contra o pecado. Especialmente a luta contra o orgulho. De nós termos essa tentação pecaminosa de nos exaltarmos, de nos colocarmos acima dos outros. O orgulho que nos faz desejar estar sempre certo. Estar sempre na frente. Sempre em primeiro lugar. Ter sempre a última palavra. No debate, nós queremos sair sempre vitoriosos. E que Deus nos ajude nisso. Nos ajude a não cairmos nessa armadilha do ego inflado. Ela está ali, armado o tempo todo querendo nos pegar. O que nós precisamos é buscar diariamente o arrependimento, por meio de uma análise sincera da nossa condição atual. Buscar humildade e não orgulho. Buscar o bem do outro e não o nosso próprio bem. Reconhecer a nossa miséria, a nossa necessidade diária de graça e misericórdia. Buscar a face de Cristo ao invés das suas mãos. Confessar os nossos pecados diariamente, sejam eles os pecados de ignorância, sejam aqueles cometidos de forma consciente. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu sei que agi errado nisso ou naquilo, mas também me perdoa por aqueles pecados que eu nem sei que cometi, mas eu tenho certeza que eu cometi. Traz a visão correta de mim mesmo, me ajuda, se arrependa diariamente e busque a justiça do Filho e não a sua própria. Qual a única forma de encontrarmos a justiça do Filho? É nos apropriarmos da sua obra redentora, tomarmos posse da morte do Senhor, reconhecer que Ele morreu no meu lugar, Ele foi crucificado pelos meus pecados, o justo pelo injusto, o justo pelo miserável. Se nós não tivermos isso como um exercício diário na nossa vida individual e coletiva, nós vamos estar então extremamente vulneráveis a essa armadilha.
se nós não criarmos o hábito de reconhecer a nossa necessidade diária de arrependimento, nós vamos estar suscetíveis a toda hora estar nos exaltando, querendo ser melhor, maior, mais importante, querendo ter a última palavra sempre. Se nós fizermos isso, nós vamos estar caindo nessa armadilha que Cristo nos alertou aqui no texto. O Senhor nos ajude, vamos orar. Bondoso Pai, amado Deus, peço, Senhor, aqui, o Senhor nos ajude realmente, Deus, diante de tudo aquilo que nós aprendemos hoje por meio do Evangelho de Mateus. O Senhor alertou os seus discípulos e a multidão que estava ali ouvindo sobre a conduta dos religiosos do seu tempo. Pessoas que se colocavam em posição de autoridade acima dos demais, que buscavam os títulos, as honrarias, que eram de fato amantes de si mesmos, que gostavam de serem chamados de mestres, de serem respeitados a um patamar tão elevado que apenas um é digno disso: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre nós, na comunidade dos eleitos, não há diferença de valor ou importância. Há uma diferença apenas de função. Mas todos recebem o mesmo Espírito Santo de Deus. Todos são capacitados pelo nosso Senhor para servir uns aos outros, na função que Deus deu a cada um. Que a gente aprenda, Senhor, a jamais exaltar pessoas, mas que a gente aprenda a valorizar as pessoas, a considerar o outro como superior a mim mesmo. Que a gente busque admirar aquelas pessoas que demonstram publicamente seguir a Cristo. De que maneira? De maneira humilde, com reverência e servindo uns aos outros. Que esse seja o modelo, Pai. Que o Senhor nos ajude, porque nós sabemos que o pecado que ainda habita em nós tentará de todas as formas nos fazer cair nessa armadilha. É tão comum isso, Deus, nós elevarmos outras pessoas a um patamar superior, a querer ouvir apenas determinado pregador, apenas a opinião de determinada pessoa. Que não seja assim entre nós. Que a gente valorize a palavra de Deus, o texto bíblico. Que a gente até possa admirar a sabedoria, não há nada de errado nisso. Mas que a gente jamais transgrida essa linha tênue da admiração a elevar alguém a um patamar superior. Que a gente aprenda de fato com as palavras de Cristo e que no nosso meio, na igreja cristã, na igreja local da qual nós fazemos parte, que a grande marca entre nós seja o amor serviçal. O amor que busca o bem do outro e não o nosso próprio. Nos ajuda, porque assim, Pai, nós refletiremos a Tua luz neste mundo, o Teu exemplo de fato acontecendo entre nós. E essa é a evidência mais segura que nós poderemos encontrar de estarmos andando no Teu caminho, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela palavra de Deus que foi lida e exposta aqui essa manhã. Que a gente possa de fato viver de acordo com ela. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.